Muito boa tarde, Alanca. Dando início, então, ao nosso segundo dia de Conferência Mix Brasil featuring Pajubá. E sempre lembrando do nosso objetivo aqui de promover uma coalizão entre a nossa comunidade, mas uma coalizão que dê conta de todos os recortes e todas as desigualdades internas que a nossa comunidade tem, para, a partir desses recortes, a gente conseguir, de fato, pensar em frentes amplas, coalizões, recortar para poder colar, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, bem-vindos. A nossa mesa hoje é uma mesa de extrema importância, que é para ter cada vez mais, é para ter em todas as conferências que a gente puder ocupar, que é uma mesa sobre intersexualidade. O título da mesa é Vai ter I na sigla sim, visibilidade intersexo para ontem. Eu quero visibilidade intersexo na minha mesa até às 17 horas. Como é possível que muita gente da nossa comunidade ainda nem saiba o que representa a letra I na nossa sigla? Por que isso é urgente? Aí algumas hashtags. Hashtag, mas afinal, reticências. Se você achou que a gente ia terminar essa hashtag de um jeito uó, porque nem sabe o que é uma identidade intersexo, essa mesa é obrigatória para você. Hashtag, contratos espúrios. Como funciona o pacto entre médico e família para enquadrar uma pessoa intersexo como homem ou mulher? Como isso ajuda a invisibilizar essa população? Hashtag, aprenda o termo correto. Por que um termo ali que começa com H é ofensivo e estigmatizante? Hashtag, existem 42 tipos. São mais de 40 tipos diferentes de intersexualidade. Você sabia? Enfim, a mesa pode inclusive gongar essa descrição e essas hashtags se sentir que precisa. Isso é uma discussão que precisa acontecer, que precisa ser uma discussão extremamente elucidativa para as pessoas que não são intersexo e, ao mesmo tempo, não violenta para as pessoas que são intersexo. Gente, eu sou o Alex, eu sou uma pessoa intersexo. Eu tenho uma das 42 que Gustavo falou, uma das 42 condições intersexo, um dos 42 estados intersexo, né, que a gente convenciona, ou a gente aprendeu a chamar isso de síndromes, de doenças. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre despatologização. Então, eu tenho um desses 42 estados intersexo que chama insensibilidade aos andrógenos. Significa que eu sou imune à testosterona em algum nível, parcialmente. Vou deixar o resto da galera se apresentar, depois a gente vai falando. Boa tarde, eu sou o Carlos Henrique de Oliveira, tenho 25 anos, sou uma pessoa intersexo também. Descobri isso há pouquíssimo tempo, né? Descobri isso no começo do ano, devido a conversas, né, dentro de casa e de operações que eu fiz na infância, né? Que até então eu considerava que fossem no tratamento das tais síndromes, né, que são ditas para a gente, que a gente aprende que são síndromes. E no caso, eu fiz várias operações na infância para me padronizar, tanto corporalmente quanto genitalmente, com o corpo masculino, né? Então, a partir disso, da fala assim, da minha mãe, da procura nos prontuários médicos, que eu descobri, né? Então, é uma situação muito complicada para mim, porque eu tenho quase mais de 9 anos de militância, né, LGBT, no movimento negro. No movimento de HIV/AIDS eu tenho 4 anos, né, também vivo com HIV/AIDS. E eu domino muito bem esses assuntos e domino muito pouco o assunto da intersexualidade, justamente por causa dessa invisibilidade e desse não assunto, né? É um não assunto, né? Então é um lugar que fica um vácuo, que a gente não fala e que até para minha própria mãe isso já era desconhecido, né? Para ela, sim, ela estava somente fazendo a sua função de me dar saúde, condições de, enfim, de urinar, de ter uma uretra, essas coisas, né? Enfim, é isso. Boa tarde a todos, a todas e a todes.
Meu nome é Patrícia Gores, eu sou advogada, professora universitária, diretora jurídica da ABRAF, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. A gente precisa colocar o I agora, né? É importante que todos façam parte. E quando eu comecei a estudar no campo do direito, lá em 2006, só existia o GLBT, né? Depois, na primeira conferência, colocou-se, então, instituiu-se a sigla LGBT, e, muito recentemente, a ONU efetivou e incluiu os intersexos. Então, quando a gente faz essa autocrítica, essa reflexão, super entendo você nesse sentido, mas é tudo muito novo, né? Até mesmo para a ONU, que durante 70 anos de existência ficou durante 70 anos em silêncio com relação às pessoas LGBT e aprendeu, se sensibilizou com relação a essa necessidade de se incluir as pessoas intersexo. Então, o momento aqui é histórico, né? Eu sou também coautora do livro Intersexo, lançado esse ano, é o primeiro livro a respeito de intersexo no Brasil, coordenação da Maria Berenice Dias, apresentação do Drauzio Varela, e a gente, nesse livro, são vários coautores, e a gente perpassa por vários ramos, não só do direito, mas da medicina, área social, e o momento é agora. A gente tem, muito recentemente, a inclusão do I dentro dessa sigla expandida. Ainda hoje existem debates, é óbvio, recém começou esse debate de se o I deveria estar dentro da sigla, porque ele é uma questão corporal e biológica e não uma questão de identidade ou uma questão de orientação afetivo-sexual. E eu mesmo me pego, às vezes, pensando realmente qual é o lugar da comunidade I dentro dessa sigla. Mas, como o Carlos mesmo falou, às vezes a gente tem dezenas de atravessamentos dentro dessa militância. Eu, enquanto ainda identificado lá como mulher, sei lá, eu comecei a transicionar há uns 6 anos. Até uns 6 anos atrás, eu ainda era identificado como mulher, ainda era identificado como mulher lésbica, machuda. Então, essa também é a minha trajetória. Eu também tenho um atravessamento de história de mulher lésbica. E naquela época, diferente do Carlos, eu não participava de militância, eu não me incluía nisso. E a minha militância iniciou quando eu, da mesma forma que você, descobri sozinho a minha intersexualidade. Isso é meio que uma constante na vida das pessoas intersexo, daquelas que eu até acredito serem um pouco privilegiadas, que são aquelas que descobrem, né? Porque tem muita gente que foi mutilado na infância, não se lembra, a família esconde, a medicina esconde, e essa pessoa nunca vai saber. E eu acho que isso tem muito a ver com esse não espaço, essa não fala que você estava falando, porque pessoas intersexo são pessoas que foram roubadas, foram surrupiadas de uma parte da história delas. A gente não conhece a nossa história, a gente não consegue se apropriar da nossa vida. Inclusive, eu estava me lembrando, agora você falando que faz meses, né, que você teve contato com isso, eu estava me lembrando de como é solitária esse primeiro momento. Quando eu descobri isso, eu tinha 20 para 21 anos. Nessa ocasião, eu já tinha feito 7 cirurgias, que eu não sabia para que serviam. Como você falou, não, tem uma má formação aqui de nascença, a gente precisa corrigir isso para você poder ter uma vida normal.
Então, eu já tinha passado por tudo isso, sem saber a real necessidade, até porque não existia necessidade. Essa necessidade é uma coisa fabricada pela sociedade. A gente, como sociedade judaico-cristã ocidental, a gente aprendeu nos últimos 500 anos no Brasil de que a gente só tem 2 gêneros possíveis e 2 sexos biológicos, com grandes aspas aqui. Só existem 2 sexos biológicos possíveis, que é fêmea e macho, homem e mulher, e qualquer coisa que fique no meio disso a gente tem que corrigir, e a medicina avança para isso, para a gente poder reduzir o desconforto das pessoas de ter que lidar com pessoas diferentes. Então, a gente normaliza quem está diferente disso. Então, dei uma devagada aqui, meio que me perdi, mas enfim. Quando eu descobri isso, você se sente absolutamente sozinho, porque você não conhece ninguém que tenha a mesma história que você. Apesar da gente, da comunidade intersexo, pelos últimos dados da ONU, né, que é o que a gente tem de dado epidemiológico, que não existe, pelos últimos dados da ONU é por volta de 1,7% da população, que, só para fim de comparação, é mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que nascem ruivas no mundo. A gente conhece várias pessoas ruivas, né? Acho que todo mundo aqui conhece uma pessoa ruiva, no mínimo. Quantas pessoas intersexo vocês conheciam antes de hoje? É uma coisa que a gente não sabe, porque escondem isso da gente. E por mais que existam essas pessoas estão escondidas quanto você, e você se sente sozinho por causa disso. Eu acho que esse estigma, essa falta de falar, esse não diálogo, ele vem exatamente disso. A gente aprendeu com os séculos que essa condição, os estados de pessoas intersexo são aberrações. O termo que a Augusta estava falando antes, né, com H, que se convencionou chamar todas as pessoas intersexo de hermafroditas ao longo do tempo, ele não só é carregado de estigma e de preconceito, como ele também é cientificamente incorreto. Porque o hermafroditismo, que é o que a gente chama hoje de intersexualidade completa, ele é um estado em que as pessoas têm gônadas um sistema reprodutor ovariado e testiculado, que é o que normalmente se chama de feminino e masculino, completo e funcional na mesma pessoa. Essas pessoas, inclusive, são férteis, elas podem reproduzir e tudo mais. Esse é só um daqueles 42 estados que a gente falou. Então, o termo hermafrodita a gente não usa mais, porque ele é incorreto, e foi usando esse termo que a gente encheu de estigma as pessoas intersexo. Então, eu sempre preciso falar que até o início do século passado a gente era exposto em circo. Então, aqueles circos de freaks que tinha lá a mulher barbada, que também é, na maioria das vezes, um estado intersexo. Mas tinha lá o homem mais forte do mundo, não sei o que lá, polidactilia, um monte de condições médicas que eram tratadas como aberrações. Entre eles, sempre tinha uma pessoa intersexo lá. Então, há muito pouco tempo, pelo menos nos movimentos sociais, a gente vem, sei lá, 30 anos tentando reverter o estigma do nome, reverter a invisibilidade, reverter o tabu e o segredo. O segredo é uma coisa constante na vida das pessoas intersexo, porque você aprende que o seu corpo é errado e que as pessoas não vão entender aquilo. Então, as pessoas dizem para você esconder aquilo, e que o teu corpo nunca vai ser adequado, a menos que tu faça um monte de cirurgia, né, compulsória, e que esse corpo deve ser escondido e a tua história deve ser escondida.
E isso vai reforçando mais aquela ideia de solidão, e isso aumenta o segredo em volta disso e faz com que as pessoas não saibam do que se trata. É isso, é conversar para reduzir esse estigma, pessoas intersexos se encontrarem para saber que não estão sozinhas. E aí a gente contar com os nossos aliados para garantir essas coisas mínimas que são direito ao corpo, direito à existência. Sei que a gente vive numa sociedade em que ninguém tem direito ao corpo, né? A gente vive numa sociedade que impera aí o biopoder, o Estado nós pertencemos ao Estado, o Estado tem que dar chancela para a gente fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Isso é mais evidente no caso das pessoas trans agora, com as modificações corporais para adequação de gênero. Mas a gente precisa ter garantidos, pelo menos isso se torna mais gritante no caso das pessoas intersexo, a gente precisa ter garantido pelo menos os direitos das pessoas que não podem se defender por elas, né? A gente da militância intersexo, a gente sempre fala que a nossa luta é uma luta para os outros, porque normalmente quando uma pessoa intersexo entra na militância, não tem mais nada para ser feito por ela, né? O leite já está derramado, então as cirurgias já foram feitas, toda a socialização e o processo de incutir ali um gênero nessa pessoa que normalmente não é o que ela se identifica, já aconteceu. Então, a gente precisa garantir os direitos das próximas gerações e dos próximos bebês intersexo que vão vir aí. Eu acho que é isso. Depois a gente conversa mais aí nas perguntas. Gente. Bem, a minha trajetória já é atravessada por vários não lugares, né? Então, você crescer como uma bicha numa periferia, sendo negra, já é um rolezão, né? Então, já, digamos que esse atravessamento de não ter a posse de si, né? Não se ter como dono do próprio corpo, dono da própria identidade, é algo que, na verdade, eu sou só mais um, né? No elo que me liga ao primeiro negro sequestrado na África e trazido para cá, né? Os navios negreiros. Então, todo esse ranço da sociedade construída a partir da escravização, através do genocídio da população indígena, e agora a partir do genocídio da população negra e pobre, principalmente dos jovens negros, o qual eu enquadro, né? Então, já diz de onde eu tenho que enfrentar, né? Diariamente, você sai na rua e você ouvir uma sirene, ou a cavalaria agora que eles estão aí andando para lá e para cá, né? Depois das eleições, enfim. Você já tem o constante medo de não existir, o constante medo da não existência. E não só da não existência identitária ou não existência simbólica, mas a não existência física mesmo, né? O morrer. Eu estava discutindo sobre necropolítica, que é uma tese de um filósofo africano, Ashley Mbembe, e no coletivo que eu faço parte de HIV, do coletivo Loca de Faverens, a gente estuda muito esses novos filósofos. Novos não, né, que de novos não tem nada. Mas os filósofos negros, nacionais e internacionais, que agora chegaram à moda da academia brasileira. E aí ele fala muito ele discute o biopoder como, na verdade, o necropoder, né, que é o poder sobre as nossas mortes, né? Então, a política de Estado como uma política de morte. E como populações são mortas para que o capitalismo racial consiga se colocar em marcha
segregando e superexplorando uma parte da população, usando todos esses mecanismos de racialização e generificação dos corpos para justificar aquilo, né? É algo que acontece desde a bula papal lá, que, né, pode escravizar, esse povo aí é burro, é inferior, tem cor diferente, então pode escravizar, porque não são tão humanos, né? Eu acho que a discussão aqui é do que é a humanidade e do que não é, né? Para quem que é o direito humano e para quem não é. Então, principalmente num período em que a gente discute se é legal ou não atirar na cabeça de uma pessoa com um sniper, e sendo que numa Constituição em que não é permitida, né, a pena de morte, é disso que a gente está falando. Quais corpos têm direitos e quais não têm. Quais grupos têm, quais grupos não têm. Então, eu estou no grupo que não tem já historicamente, né? Então, por exemplo, eu já vi algumas discussões de muita mágoa, né, de pessoas intersexo com a família. E que é algo que, por exemplo, no movimento social de AIDS, existe muito com a população que nasceu com HIV, né? Também esse ranço, principalmente com as mães, né? Porque é engraçado, a gente poupa um pouco os pais por causa do machismo e foca mais na mãe, né? E o engraçado, ou o desastroso, né, é que essa família, em geral, principalmente as famílias dos grupos sociais mais populares, mais pobres, elas também não têm escolha, né? Minha mãe, uma mulher negra, mãe solo, de 25 anos na época, com um bebê que não fazia suas necessidades fisiológicas direito, não urinava, não tinha uma uretra, não tinha um monte de coisa. Ela não tinha conhecimento técnico científico suficiente nem para discutir sobre aquilo. Um médico chega e fala, olha, você vai ter que fazer essa cirurgia, e senão o seu filho não vai poder conviver em sociedade, ou ele vai morrer. Óbvio que ela ia fazer, né? Não tem como esse lugar da não escolha também, né? Que é dada à população negra com um serviço de saúde público que é deficitário e que querem destruir agora, terminaram de destruir tudo. Era pior, né? Então, isso estava começando ali, né? Então, era algo muito pior, né? Que agora a gente volta a retroceder para essa época, né? Então, eu penso que a discussão, quando vem a intersexualidade, ela quebra vários paradigmas, assim. Ela quebra o paradigma da escolha, ela quebra o paradigma do determinismo biológico, ela quebra o paradigma de direitos, inclusive, porque aí você vai discutir para quem é feito o direito, né? E também abre-se um flanco de lutas, né? Eu acho que é essa a questão, né? Então, você tem uma identidade que foi clandestina durante muitos anos, que agora emerge num cenário político adverso, num cenário político muito ruim, e que essas pessoas não querem mais ficarem em seus armários cirúrgicos, né? Porque os nossos armários, diferente dos armários identitários, são cirúrgicos. Ou seja, eu ando nas ruas, eu sou reconhecido como um homem cis, negro, né? Ou uma bicha cis negra, né? Assim, depende do olhar. Mas toda essa bagagem ela foi colocada dentro de uma passabilidade, que a gente fica discutindo, né? A passabilidade e tal. Cirúrgica, né? Que ela apaga toda uma trajetória. Então,
discutir sobre esse não retorno ao armário é o essencial agora, eu acho, nesse momento histórico. No momento histórico em que todos nós, todas e todas, dos movimentos de sexualidades dissidentes, de identidades dissidentes, a gente está ameaçado, tá? Aí eu vou puxar para esse gancho. Não seria exagero da nossa parte temer o que está por vir, né? Só que a gente precisa pensar como que nós vamos enfrentar o que está por vir, né? Esse retorno a 30 anos, a 60 anos, a 100 anos atrás, né? Como que os nossos antepassados e antepassadas resistiam, né? Como que em aldeias indígenas, em várias etnias, sempre existiu pessoa intersexo, sempre existiu pessoas trans. Isso não era um problema tão grave assim, como é na sociedade judaico-cristã ocidental e tal. E eu acho que a gente também toma par dessa ancestralidade, tanto ameríndia quanto quilombola, de inclusive se agrupar, de formar coletivamente feudos, né, de resistência, de luta, é o que vai fazer a gente sobreviver, entende? É o que a gente estava discutindo na rede de proteção que está sendo montada, que eu e a Gustavo, a gente está caçando assunto para redes de proteção LGBT, né, porque está babado. Aí, assim, enquanto a gente não chegar, cada um, falar tudo bem, ninguém solta a mão de ninguém, então tá, querido, mas você não vai soltar a mão mesmo, né? Então você vai falar da bicha preta, favelada, você vai falar da pessoa intersexo que foi invisibilizada durante anos, você vai... Então, porque senão, se você falar, a gente vai pegar a sua mãozinha, mas você fica quietinha, não está pegando a mão, né? E aquela pessoa vai soltar, vai ser arrancada, né? Porque é isso, se você não fortalece um elo, esse elo se quebra mais facilmente. E é o que eu vou repetir, é uma questão de existência física, na verdade. Principalmente se você falar de população intersexo negra, é existência física. De uma criança, como eu já peguei casos, né, que além de tudo eu sou servidor público em hospital público desde 2011. E na comissão de violência que eu trabalhava, no Hospital Tatuapé, a gente tinha uma imensidade de casos que chegavam na gente. E chegou um caso de uma criança, que depois eu fiquei sabendo que era intersexo, em que ela sofreu uma série de racismo institucional, uma série de negligências, e ela morreu na mesa de cirurgia, entende? Por essas cirurgias aí, mutiladoras e tal. Então, isso acontece. Sabe? É a mesma discussão que a gente faz no movimento de HIV/AIDS. Quem são as pessoas que morrem de AIDS hoje? As 12 mil pessoas por ano que morrem de AIDS ainda, né? Então, são muitos atravessamentos para serem analisados, são atravessamentos de raça, de classe, de gênero, de identidade, de território, né? E agora... mais ainda o recorte da violência institucional, que volta muito mais forte, né? Que não que ela não tenha parado em algum momento, mas eu vejo que agora a gente vai ter uma mudança de patamar, né? Já estamos tendo, né? Só para concluir, eu percebi que de setembro para cá, eu entro em lugares que antes só me olhavam feio, agora estão me xingando, né? E diferente de alguns amigos que estão sofrendo mais com a homofobia, eu estou sofrendo mais com o racismo mesmo, né? Sai daqui, seu preto vai roubar, tal, coisas desse gênero, né? E alguns gritando o nome, vocês sabem de quem, não preciso dizer. Então, essa violência da sociedade civil,
já está aí, aumentada, e agora é muito provável que virá um aumento de violência institucional, ao menos do Poder Executivo. Agora que nossa aliada aqui, nossa amiga, vai trazer um pouco das questões de direitos e do mundo jurídico e tal, vamos ver também como que o judiciário vai se comportar no nosso país, né? Que aí eu gosto de relembrar o Antônio Gramsci, que ele fala que o fascismo ele não foi possível se não tivesse anuência do judiciário e das forças estatais, né? Dos funcionários públicos. Só que aí eu gosto de lembrar também a Hannah Arendt, que ela fala que muito funcionário público, inclusive o Eichmann, né, falava que ele não era nem de esquerda, nem de direita, nem de nada. Ele era funcionário público e ele estava fazendo o dever dele, né? E daí ela formula a teoria de que o mal é banal, né? Então é isso, gente. Eu vou abrir aí para minha companheira aqui de mesa, tá bom? Bom, depois desses dois relatos impactantes, eu fico até apequenada, né? Porque sempre quando a gente fala em direitos humanos, a gente fica sempre muito na teoria. A gente que é da academia, é tudo muito longe, né? A gente pega os textos originais da França, da Suécia, da Holanda, que está estudando sobre o assunto, e a gente acaba se afastando. Por isso que eu gosto tanto de estar, né? E eu me considero uma aliada militante, que eu frequento todos os espaços, e tanto é que eu estou na ABRAF por conta disso, porque é sempre muito mais emocionante ver o caminho que vocês percorreram e chegaram até aqui, com resistência, né? E a gente chega nesse momento de reflexão em que, caramba, a gente precisa parar de fazer isso com os bebês, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Essa questão médica é uma questão importantíssima, né? E eu trago aqui um texto que, inclusive, eu vou apresentar amanhã num congresso em Santos, justamente sobre essa questão da CID-11, que é o Código Internacional de Doenças 11, que no ano que vem, em maio de 2019, será oficialmente votado no âmbito ONU, da OMS, Organização Mundial da Saúde, e, de novo, eles estão, aliás, até pioraram a situação das pessoas intersexo. Por quê? Porque, logo no início, eles já colocam uma recomendação de, muitas aspas aí, hein, normalização dos corpos. Isso me impactou muito quando eu li o texto original. Quer dizer, a gente está caminhando para trás, né? Quando a gente vê um movimento trans que transcende, né, os gêneros, e também vem aqui a minha crítica, não é o ideal, incongruência. Eu acho que trocou 6 por meia dúzia, eu sou bem crítica com relação a isso, mas existe um caminhar para frente da OMS com relação às pessoas trans. Com relação às pessoas intersexo, a orientação médica opere-se, normalize-se os corpos. Só que os corpos são das pessoas, né? E eu tive a oportunidade de estudar no ano passado na Holanda, e a grande discussão, a grande pegada era justamente essa. Você nasceu com um corpo que você tem, e se você é feliz assim, seja feliz assim. Não tem que ter nenhum tipo de cirurgia mutiladora, porque olha o sofrimento, não só dos pais que são vítimas, sim, porque não é dado a eles o direito à informação. E é por isso que, no capítulo do livro, eu falo sobre direito internacional, que é o direito nacional dos direitos humanos, né, que são os nossos direitos, de todos os humanos. E quando a gente fala dessa questão do direito à informação, não é dado a esse pai e a essa mãe, ou esses pais ou essas mães, o direito à informação. Quando o médico chega, ele já chega com uma solução pronta. Olha, seu filho nasceu assim assado, a gente vai operar para resolver o problema. Mas não existe problema. Existe uma pessoa intersexo. E que aí sim, quando essa pessoa tiver a maturidade psicológica, ela pode decidir ou não
fazer a cirurgia que ela quiser, se assim ela se sentir bem. Agora, a questão toda é que hoje esconde-se. E você fez a pergunta quantas pessoas ruivas você conhece? Eu conheço 2 pessoas intersexo que cresceram comigo. Então, eu tive o privilégio, né, de estar ao lado de uma menina e de um menino, e que ambos foram mutilados. Ambos, na adolescência, sofreram muito com isso, com essa falta de informação. Mas por que eu estou sentindo isso? Então, eu sou trans, né, e isso acaba sendo um caminho muito comum dessas pessoas, ou então, eu não gosto de ficar usando sigla, porque eu acho que são pessoas, né, mas a gente tem que ficar colocando em caixinha, ou alguma das siglas que seja, mas eu até uso hoje LGBTI+, para incluir todas as outras pessoas que, inclusive, não se identificam como LGBTI. Né? Mas, quando a gente acompanha de perto esse drama, e principalmente dessas 2 crianças que cresceram comigo lá na cidade de Santos, a gente vê o quanto falta de informação a esses pais. Quando nasceu esse menino que cresceu comigo, o médico falou assim: olha, você teve sorte, pai. Essa criança nasceu com os 2 sexos. Então, você escolhe. E foi assim. Você escolhe. Aí o pai falou: bom, eu já tenho um menino, então eu vou escolher uma menina. E aí, então, foi feita a cirurgia, retirando o pênis, as gônadas, e não se falou a essa criança o que aconteceu com ele. Detalhe, a mãe, naquela época, 40 anos atrás, que ele tem a minha idade, a cirurgia era cesárea, obrigatoriamente cesárea, mais ou menos como acontece hoje. E a mãe está anestesiada, a ela também não é dado direito à informação. Então, somente o pai escolhia. Né? E aí, quando essa criança cresce e entra na maturidade sexual, psicológica, ela se enxerga e começa a sentir situações que ela não sabe explicar, aí a família, então, você fez uma cirurgia. Tal. Então, o drama desse rapaz foi justamente esse. E ele fala: eu tinha um pênis, o médico tirou. Né? Então, olha que drama, olha o que estão fazendo com essas famílias. Né? Eu trouxe aqui até um poema de uma moça que é intersexo, e ela faz parte da rede lá da Holanda, e que ela fala justamente isso no poema dela. Ela fala que os pais não sabiam. Então, o primeiro direito que eu coloco como direito internacional, como na questão de direitos humanos, é justamente esse direito à informação. Os pais têm o direito à informação. E hoje existe... primeiro que no Brasil não existe lei. Né? Não existe lei nem protetiva das pessoas LGBTI+, e vou além, independente de governo, não existe, nem nunca existiu lei. Então, graças ao nosso judiciário, temos avanços de direitos. Então, eu falei isso na rádio, espero que eu tenha sido ouvida, na rádio do STF, na sexta-feira, ao vivo, e eu falei justamente isso, porque ele me imprensou com relação à questão política. Eu falei assim, então, nunca na história desse país tivemos qualquer tipo de avanço, nunca tivemos um governo, desde a redemocratização do Brasil, que efetivamente colocasse leis protetivas e garantidoras de direitos. Estamos, eu como militante, porque eu sou uma aliada militante e eu coloco no lugar de vocês, estamos hoje numa situação que o STF reconheceu em 2011 a união estável entre pessoas do mesmo sexo, 2013, reconhecimento da conversão em casamento, e só. Não tem mais nada. A construção que foi feita foi através do judiciário. Pontapé inicial da Maria Berenice Dias, pontapé em 1987 da Previdência Social, em que um procurador da República reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo e concedeu a aposentadoria. Aposentadoria não, a pensão por morte do companheiro. Então, assim, a gente não tem hoje no nosso país lei protetiva.
o que a gente tem é uma farsa. E eu nunca vou me esquecer, no passado, quando eu cheguei lá na Holanda, estava o Mapa Mundi da ILGA, e o Mapa Mundi da ILGA coloca o Brasil como verde, como um país que, efetivamente, protege as pessoas, porque as pessoas podem se casar. Aí eu falei com o meu professor, as pessoas podem se casar, mas não podem andar de mãos dadas. Se estiver aqui na Paulista, leva a lâmpada na cabeça. Se estiver em Santos, é morto a pedrada. Quantos e quantos casos? Santos foi considerada, na década de 90, a cidade mais violenta contra pessoas LGBTI do Brasil. Então, e até hoje, né? Porque é uma cidade que teve a primeira parada LGBT esse ano. Né? Então, o grande desafio é justamente essa construção de direitos no Brasil. Então, enquanto a gente não tiver efetivamente o executivo do lado das pessoas, de todas as pessoas, nada vai para frente. O que a gente tem é um judiciário forte, robusto e que bancou. E graças a juízes e juízas sensíveis à causa, mas que também não foi sempre flores. A gente tem um histórico aí de 15 anos atrás que eu vivenciei, por exemplo, João Nery vivenciou, né, a vida dele toda, e tivemos essa grande perda, que esse ano que não acaba, né, de juiz e promotor colocando, diminuindo direitos com base na Bíblia. Né? Então, isso assusta. Por quê? Porque existe uma liberdade dos juízes hoje muito grande. A interpretação da Constituição Federal, ela é ampla. E ela é ampla a ponto de ser discutido se trans pode ou não ter o nome social. Gente, teve que parar no STF. Pelo direito da pessoa a ser. É um direito humano, direito de ser. É um direito humano. Então, a gente teve que discutir isso. Eu fui ao amicus curiae pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu fui fazer a defesa oral lá em Brasília, para que as pessoas LGBTI+, principalmente homens, possam doar sangue. Isso é um absurdo. A Anvisa proíbe a doação de sangue de homens gays e homens que fazem sexo com homens. Então, assim, se a gente está ainda discutindo isso no nosso país, né, e não é à toa que a última letrinha do LGBTI é o I, coloca-se de escanteio, vamos incluir, mas não vamos falar sobre isso. É incômodo. Por quê? Porque a gente vai lidar, sim, com o direito médico. A gente vai lidar, sim, com médicos que têm essa mania de normalizar corpos, de não aceitação. Todo mundo tem que ser Gisele Bündchen, só que só tem uma. Aí a gente cria uma sociedade de mulheres não satisfeitas. Então, o primeiro direito que eu bateria seria essa questão do direito à informação. Falta-se, né, peca-se com relação à informação. Um outro direito que eu também falaria é com relação à tortura. É uma tortura, e aí só você que sentiu isso que pode falar, passar por cirurgias, primeiro, sem saber informação. Segundo, o pós-cirúrgico. A questão do risco que a pessoa sofre ao passar por uma cirurgia. As pessoas precisam passar por isso para elas serem quem elas são? Isso é um absurdo. Né? Então, essa informação errônea dos médicos e essa tortura é algo que, para mim, no direito, assim, me angustia demais. E é isso a gente precisa discutir. Agora, para isso, a gente precisa de leis. Para isso, a gente precisa de um Congresso sensível. Para isso, a gente precisa de um presidente ou presidenta sensível. E isso não existe hoje, infelizmente. Porque a gente não sabe votar, porque a gente vota errado, porque não existe renovação. Até que o Congresso agora foi renovado, mas por quais nomes? Né? Então, eu acho que esse passo, e, sinceramente, aí vai a minha crítica, é algo para a gente pensar, a gente está com medo, como é que vai ser, tal. O Estado de Direito continua, as leis protetivas continuam, pelo menos aventou-se, eu sou muito
esperançosa nesse sentido. Aventou-se que, pelo menos o nome que foi dito, o futuro ministro da Justiça falou que nada mudará com relação às pessoas LGBTI. E aí eu pensei, mas nada mudou. Porque nunca aconteceu. Porque nunca foi feito. Então, assim, nada mudará. Então, mas aí a crítica não é só a esse ou aquele, é a todos os governos que nada fizeram. Quando eu tive a oportunidade de fazer esse curso, eu fiz um curso com uma diplomata do Canadá, gente. Preciso dizer mais alguma coisa? Quem tem aquele primeiro-ministro, falei para ela, manda um beijo na boca, né, em meu nome, porque o cara é espetacular. Porque ele efetivamente implementa, ele enfrenta. Não é tirar foto com bandeirinha, isso é fácil. É efetivamente enfrentar poderes que não querem, por óbvio, porque são poderes, não querem conceder direitos a essas pessoas, direito e proteção. Porque se a gente olhar no mapinha da ILGA, o Brasil continua lá verdinho. Eu posso hoje me casar. Ótimo. Mas eu posso andar de mãos dadas? Se eu tiver uma namorada, se eu tiver uma esposa? Não. Eu vou ser xingada, vou ser morta. Né? E aí a gente chega nesse número das pessoas trans assassinadas. A invisibilidade dos intersexos está até aí. Né? Tanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto no âmbito da ONU, ignora-se em qualquer tipo de estudo, avaliação. Por isso que essa mesa é importante. E, sinceramente, eu já dei palestra para uma pessoa, mas o importante é estar lá. É lá no relatório, no final do ano, falar, existiu essa mesa. É importante. A gente está aqui com um podcast. Quantas pessoas vão ouvir daqui a pouco essa fala? Né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer. Então, só no primeiro bate-bola, colocaria esses dois direitos, que é a da não tortura e o direito à informação. É uma tortura mesmo. A gente só consegue evoluir nesse sentido entrando com ações, porque, já que a gente não tem leis, né, a gente precisa entrar com ações, provocar, exatamente. Isso ficou bem latente num processo que eu ingressei de uma cliente minha, não sei se vocês lembram, há uns 3 ou 4 anos atrás, uma transexual foi fazer o seu alistamento no Exército, e ela teve, sim, fui eu, sou advogada do processo, inclusive a repercussão foi gigantesca, porque tiraram foto dela dentro do quartel, e eu entrei com uma ação contra o Exército brasileiro. Né? Na época, a repercussão foi gigantesca, falei no Fantástico, a presidente Dilma pediu para que a então Secretaria de Direitos Humanos ligasse para mim, para que eu ingressasse com uma ação administrativa, e pela primeira vez na história desse país, as Forças Armadas, elas fizeram uma carta aberta, não sei se é verdade ou não, mas é um posicionamento. Já começa daí. Não sei se é hipocrisia ou não, mas começou dali, dizendo o seguinte, que as Forças Armadas afirmam que não tem preconceito contra a orientação sexual e identidade de gênero. É um pontinho. Quando Trump, no ano passado, demitiu 2 oficiais da Marinha por serem pessoas, acho que eram transexuais, né? O Twitter das Forças Armadas publicou uma nota de repúdio a esse posicionamento do Trump. Aí eu falei, opa, deu certo. E aí, deu dinheirinho, sim. Deu dinheirinho. R$60 mil. Para danos morais, no Brasil, é muito. Não se passa de 10. A juíza foi, nesse sentido, ela foi bem pontual, e a sentença dela arregaçou o Exército e, no geral, as Forças Armadas. Então, assim, a gente, né, a gente não recebeu até agora, mas estamos executando. Não, executa-se. Estamos no aguardo. Mas o que eu te falo é o seguinte, tem que entrar com a ação, tem que buscar os seus direitos sempre. Com relação a danos à informação, tem que buscar isso. Claro que 5 anos após 18 anos, né, que é o prazo prescricional, infelizmente. Bafo.
Vamos abrir então para a pergunta. André, você não quer fazer sua pergunta? Qual que seria a agenda, né? Assim, se a gente tivesse que pensar num plano, qual que seria o primeiro ponto? O primeiro objetivo são os médicos, é a população em geral, né? A população em geral, obviamente, é muito mais difícil a gente conseguir uma conscientização. Mas, por exemplo, a classe médica talvez seja mais fácil. Então, o Brasil está engatinhando ainda na questão... não falo nem de direitos de pessoas intersexo, de militância mesmo. Assim, tem pouquíssimas pessoas que estão militando, e a gente não tem... Bom, foi fundado um órgão representativo, não me lembro se foi no final do ano passado ou no início desse ano. Ah, sim, a ABRAE foi fundada no ano passado, então a gente tem, pela primeira vez, um órgão representativo. E eu não estou muito inteirado do que está sendo feito, mas em questão de onde é tentar atingir primeiro, eu sempre falo que os nossos principais aliados que a gente precisa angariar é na comunidade médica e o pessoal do direito. Que, para mim, no Brasil, para a gente começar a ter um tratamento um pouco parecido com o que outros países do mundo mais progressistas têm, a gente precisa avançar nessas duas frentes. Primeiro, em cuidados médicos, mas também, por trás disso, a gente precisa preencher essa lacuna legal de leis protetivas, garantidoras de direitos para essa população. E, antes de mais nada, a questão do registro civil. A gente tem uma questão que afeta diretamente o trabalho médico, que é a questão do registro, que essa criança ela tem que sair do hospital com uma certidão de nascido vivo, que vai ser levada para fazer o registro dessa criança, e essa criança tem que ser registrada, porque senão ela não vai ter acesso aos direitos básicos de um cidadão, ela não vai ter acesso à saúde gratuita, ela não vai ter acesso a nada. E enquanto a gente não tiver uma questão que preveja na legislação de registro civil a possibilidade dessa pessoa ser registrada sem determinar um sexo binário para essa criança, os médicos vão continuar baseando nisso a necessidade de correção dessa criança. Porque é uma das coisas que é falado aos pais, né? Olha, você vai ter que decidir antes dessa criança sair do hospital se ela é um menino ou uma menina. Né? Então, eu acho que a gente precisa conscientizar a classe médica, e eu, num esforço individual, eu tenho feito isso desde que eu comecei a falar como pessoa intersexo. Eu tento ocupar a maior parte de espaços possíveis para falar dentro de universidades que formam médicos, futuros médicos e profissionais de saúde. E também, recentemente, eu entrei nessa de querer ser médico. Então, estou fazendo uns vestibular aí. Vamos ver se vai rolar para tentar combater isso de dentro, porque eu percebo que, como o Carlos estava falando antes da questão de a família não ter autoridade técnica e intelectual para poder conversar com o médico, porque em muitos lugares do mundo, e principalmente no Brasil, a gente tem um status divino para a medicina. Né? Então, não chega chegam uns 3 ou 4, porque médico sempre anda acompanhado. Né? Chega o professor, mais os residentes, mais não sei o que lá, entra na sala e diz para, olha, mãezinha, esse bebê aí ele tem um probleminha, a gente precisa corrigir e tal. Então, tentar trabalhar isso de dentro e, por eu identificar esse status divino, é claro, a gente tem alguns médicos que são muito progressistas e são aliados, mas eu sinto que eu só vou conseguir ser levado a sério como pessoa intersexo falando das cagadas que os médicos fazem no dia que eu for médico. Então, eu acho que passa por aí, é o meu próximo ponto natural assim, dentro da militância que eu senti. Eu queria complementar a fala dizendo que a gente tem uma lei de 2012 que existe um campo que é ignorado,
que é ignorado, mas que é importante a gente falar, que é do DNV. No livro tem, inclusive, tem um recorte aqui. Ele é um guia, né? Ele é um guia. E que ele fala justamente no DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, está lá. Sexo, aí está, masculino, feminino, ignorado. Então, a gente colocaria o ignorado, tá? Colocaríamos um nome neutro, tipo Ariel. Todo mundo tem, né? Ariel. Para que, na maturidade psicológica, sexual, essa pessoa queira ou não ter o seu sexo definido, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, desde 2012, por ocasião dessa questão da Declaração de Nascido Vivo, o Conselho Federal de Medicina proibiu, pelo menos no papel, que médicos façam esse tipo de cirurgia quando do nascimento. A gente sabe, porém, que isso continua, infelizmente, né? Por pressão, às vezes, da família, e eu sempre digo essa questão, a mulher está sempre lá anestesiada e vai por pressão do pai, não, vamos arrumar isso aí, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa também pensar. Agora, em termos de solução, que é a sua pergunta, o que a gente pode fazer? A gente pode se unir a ONGs, associações de âmbito nacional. Essa é a estratégia hoje. Não adianta a gente ficar batendo, adotar um deputado para chamar de nosso e falar assim, vai lá em Brasília, coloca aí um projeto, que a gente sabe que vai barrar. Na atual composição da STF, a gente consegue e vem conseguindo grandes avanços nesse sentido, no que a gente chama de advocacy, que nada mais é do que a gente ou escolher um partido político ou uma associação que tenha âmbito nacional, que ingresse com uma ação, provoque o judiciário nesse sentido, para que o STF, à luz da Constituição Federal, faça a interpretação, né? À luz da Constituição Federal, garanta direitos humanos às pessoas intersexo. Então, da mesma forma que a gente está lá no STF lutando para que homens gays e homens que fazem sexo com homens possam doar sangue e não entrem no grupo de risco automaticamente, como isso está sendo feito, da mesma forma que a gente foi lá requerer que a retificação de nome e sexo das transexuais seja feito sem qualquer tipo de intervenção do judiciário, sem entrar com qualquer ação, basta a pessoa fazer a autodenominação. A gente só conseguiu esses avanços num curto espaço de tempo através da advocacy, né? Então, hoje a gente só consegue esses grandes avanços no STF. Então, eu trabalho também na questão dos refugiados LGBTI. Então, quando eu fui trabalhar com a questão de refugiados, eu não pensei duas vezes. Eu adotei uma associação de âmbito nacional, para a gente atuar no STF e não permitir mais o fechamento das fronteiras do Brasil com a Venezuela, né? Então, são avanços rápidos e, pelo menos, por enquanto, é a nossa saída. Eu achei brilhante você falar isso, que eu ia falar mais ou menos nesse sentido, não com essas palavras tão, né? Porque, né, eu sou sociólogo, eu não sou jurista, mas enfim. Mas eu acredito que, além disso, né, do âmbito nacional, de se unir com as entidades, a Marilena Chaui fala muito isso. Agora é a hora da gente se agrupar no que já existe, né? Então, se agrupar nas instituições, e associações e coletivos e que já está, né? Não dá para gente, não temos tempo de ficar inventando a roda nesse momento, sabe? Porque o momento é muito grave, né? Então, fortalecer. Só que eu sou daquele que eu também quero exigir dos movimentos sociais. Sou sociólogo, não adianta. E eu acredito que isso aqui já é um passo, né? Por exemplo, eu fui um dos que escreveu a campanha LGBT do PSOL,
do Boulos. E aí entrou a pauta intersexo. Foi a primeira campanha. Primeira vez na história do país que uma campanha presidencial que botou, né, lá. Era eu lá. Era eu lá fazendo barraco. E não foi fácil. Ou seja, é um enfrentamento que a gente vai ter que fazer também no movimento social. Principalmente o movimento LGBT mais hegemônico, né, mais, sei lá, associação da parada, né, etc. Esses enfrentamentos. Chegar também, existe um espaço aberto de diálogo ainda que talvez a gente possa explorar com as entidades trabalhistas, com as entidades dos movimentos sociais, elas são abertas para escutar isso também. Por quê? Porque elas têm ação de massa. E aí entra naquela questão da sociedade civil. Tudo bem, é uma coisa mais a médio e longo prazo? A curto prazo é o que a Patrícia falou. É um enfrentamento no judiciário. Mas a gente precisa desse a longo prazo. Porque a gente já viu no que dá a falta de trabalho de base. O zap-zap com a mamadeira de piroca é isso. É a falta de trabalho de base nesses últimos 20 anos, e também de ter acesso à cidadania através do consumo, da redistribuição de renda, e muito pouco pelos direitos universais, né? Uma crítica aí aos governos mais progressistas que o nosso país teve, e não só o PT, o PSDB também. E aí a questão é que agora a gente está nesse atraso, né? E aí também, além da agenda do direito, né, a agenda das leis ou das garantias constitucionais, existe a agenda da sobrevivência, né? Como que nós vamos fazer para sobreviver? É o que está em pauta. Porque, como ele disse, a gente está numa militância ainda incipiente, que ainda está começando, ainda está se organizando, e que ainda vai ter que se colar no que já existe de mais consolidado para conseguir um respiro e para conseguir sobreviver, né? E a pauta, para mim, juntando com o que a Patrícia falou, é essa: é a sobrevivência e é o impedimento de que novas crianças sejam mutiladas. Assim, porque a memória que eu tenho da minha infância é a pior possível nesse assunto. É o pior possível. A memória de eu estar num consultório frio de um hospital público e uma sonda ser passada a sangue frio, sem anestesia, para que eu pudesse urinar, porque fechou o canal que foi construído artificialmente, no pênis que foi construído artificialmente, e que hoje é todo padronizado, não sei o quê, mas ninguém sabe o que eu passei para chegar até aqui. Então, para que outras crianças não passem o que eu passei. Eu acho que é essa a agenda principal, né? Que, por exemplo, eu tenho os dentes separadinhos e eu não coloco aparelho porque eu tenho um terror de fazer qualquer procedimento. Porque eu fiz tanta cirurgia na minha infância e tive que fazer uma cirurgia há 2 anos atrás por causa de um cisto que saiu no meu reto, que eu, assim, qualquer coisa que você falar vai botar piercing, não vou. Não vou, porque é um pavor. Então, eu não quero que outras crianças tenham esse trauma. E aí eu acho que passa por isso, né? Aliados no direito e na medicina. O maior exemplo agora recente, né? Não sei se vocês viram o filme do Fred Mercury, ele também não quis fazer a cirurgia para normalizar, muitas aspas aí, a dentição dele. Porque ele nasceu com 4 dentes a mais. Por isso que era protuberante. A Madonna também não fez a mesma cirurgia que você. Então, assim, é questão de você querer ser quem você é, com as suas características. E tudo bem. Por que a gente tem que entrar efetivamente nas caixinhas que a sociedade impõe? A questão é justamente essa, transgredir, né? E esquecer que esses padrões. Para a gente ser feliz, é só isso. Você citou sobre a mulher barbada, que não é uma condição genitária. Vocês falaram que existe mais de 40 condições que encaixam nessa caixinha do I. Quais são elas? E se tiver que não é genitária, tem algumas que é possível reverter? Se a pessoa tiver escolha?
Então, gato, sim. Eu não vou saber todas, porque nem tipo, o meu médico, que é a pessoa, o endócrino que mais entende de intersexo. Na verdade, o primeiro endócrino que sabia mais sobre a minha situação do que eu conheci na vida, nem ele sabe todas, porque, na verdade, são sutilezas. Assim. Quando eu vou falar mais da parte técnica e menos da parte social, eu costumo começar falando do porquê intersexo, o que faz uma pessoa ser intersexo. Então, são basicamente quatro categorias. Você pode variar em questão cromossômica, né, que é os seus cromossomos, lá, XY. Você pode variar em questão genital, exatamente, né, os órgãos reprodutores. Você pode variar em questão hormonal. E em questão fenotípica, que é como que os teus genes se manifestam no teu físico, no que as pessoas veem. Então, esses 42 tipos, eles são basicamente essas combinações possíveis. Então, no meu caso, por exemplo, a minha combinação eu sou uma pessoa 46XY, que é o que se convenciona chamar de homem, só que o meu cromossomo Y tem uma falha num receptor de testosterona que faz com que o meu feto não tenha desenvolvido as características que as pessoas convencionam chamar de masculinas. Então, lá dentro da barriga da minha mãe, eu não desenvolvi pênis, nem testículo, ficou tudo no meio do caminho. A questão que você perguntou se é possível reverter é um pouco mais profundo, que a gente não precisa reverter. Existem situações, existem estados intersexo que incluem, além da questão genital e de características consideradas sexuais, incluem outras condições médicas. Por exemplo, algumas dessas condições vêm acompanhadas de cardiopatia, algumas vêm acompanhadas de um baixo desenvolvimento motor. Então, são várias condições possíveis em que essa combinação cromossômica acaba afetando alguma outra parte da sua saúde. E aí, nesses casos, você precisa ter intervenção médica, não para corrigir o genital daquela pessoa, ou não para determinar se aquela pessoa é homem ou mulher, mas para auxiliar essa pessoa numa questão médica necessária. Exato, exato. Agora, até mesmo a questão da hipospádia, que eu imagino que seja o seu caso, hipospádia é quando você tem um deslocamento da uretra ao longo do corpo do pênis. Né? A posição usual da uretra, a posição que as pessoas entendem como normal, é na cabeça do pênis. No caso da hipospádia, essa uretra ela pode estar deslocada desde do corpo, ao longo do corpo do pênis até a base do pênis, entre o pênis e o testículo. Tudo isso como eu falei, até a 10ª semana, só dar uma pincelada de biologia, até a 10ª semana do feto, todos os fetos humanos são iguais dentro das estruturas rudimentares que vão dar origem a pênis, vagina, vulva, testículo e tudo mais. E aí, alguma coisa dentro desse processo de desenvolvimento dessas estruturas rudimentares pode colocar essa pessoa no meio do caminho, como eu falei. No meu caso, não teve estímulo hormonal, não desenvolveu o pênis, ficou tudo no meio do caminho. E na hipospádia é a mesma coisa. Durante esse processo de realocar a uretra, ela pode ficar no meio do caminho. Então, antigamente dizia que a hipospádia se precisava de intervenção cirúrgica imediata. Hoje em dia, a gente já sabe que tem como você fazer um treinamento dessa criança para ela conseguir fazer as suas necessidades normalmente, sem ter nenhum tipo de prejuízo ou nada disso. Até porque os caras querem corrigir um bebê porque ele não faz xixi igual às pessoas normais. Bebê, não me lembro de eu beber e ir no vaso lá, levantar a tampa e fazer xixi, me secar e tudo mais, como uma pessoa adulta. Mas até isso é uma convenção. Né? Exato. Na Alemanha, por exemplo, meu marido é alemão, e eu lembro que eu estranhei quando ele foi no banheiro a primeira vez, quando a gente estava junto, e ele não fez xixi em pé. Exato. Porque na Alemanha, todo mundo faz xixi sentado.
Então, assim, é uma convenção social. Então, não adianta querer ficar normalizando, muitas aspas aí no normalizando, e impondo coisas que faz parte de uma construção social. E da mesma forma que a gente constrói, a gente desconstrói. Como? Com educação, educação, educação. É isso. No meu caso, foi exatamente a hipospádia era uma das, né? E aí, só que a questão é que não tinha a uretra, né? Ela terminava logo ali no começo do protopênis, porque a questão principal, na verdade, é que não tinha ele todo. É aí, né? É essa a questão, né? Você tinha apenas um resto ali de pele e um pouco de carne, mas você não tinha o pênis. Então, né, vamos construir esse pênis aí, né? Então, como pode, exato. Isso, né? E também com só tinha um escroto só, né? Só tinha ali um testículo, né? Então você tem que construir isso. Então tudo isso foi construído no meu caso. Então aí que entra a diferença entre você fazer um pequeno, precisaria talvez de uma pequena intervenção cirúrgica para que eu pudesse urinar, ok, precisaria. Mas não precisava fazer tudo isso, né? É essa a questão, né? E depois uma cirurgia ao nascer, outra cirurgia há 1 ano, outra cirurgia aos 6 anos, outra cirurgia aos 12 anos, entende? E no espaço dessas cirurgias, uma série de intervenções, como essa que eu citei da sonda passando sem anestesia e tal. Então, é uma série de mecanismos de construção cirúrgica do seu corpo mesmo, né? Mostrando ali o quanto você vai sendo adequado, tal, num padrão que você nem sabe se vai atingir um dia, né? Não vai atingir, na verdade. Mas você vai sendo colocado, né, nisso. E aí, a questão de reversão. É uma coisa, tipo, hoje eu já estou assim, entendeu? Eu não quero passar por mais dor nenhuma que eu passei, então deixa eu quieto. Mais ou menos. Entendeu? Então me deixa ser homem Carlos Henrique mesmo, não me enche o saco. Eu já estou muito nessa, entendeu? Então eu acredito que existe um cansaço. As pessoas intersexo que eu conheço, elas já estão muito nessa chave. Tipo, já estou aqui, ó. Sim. Aqui, então me deixa. Agora que eu entendi a coisa da reversão, você falou de voltar atrás. Não, a reversão, no caso que eu falei, era o caso da mulher barbada. Se fosse o caso da mulher hormonal, que não chega a ser genitália. Entendeu? Não, assim, dando o exemplo da mulher barbada é um exemplo clássico de alteração hormonal, que pode ser tanto por causa de um ovário policístico, que é uma questão médica comum em mulheres cisdiádicas, então ela não é intersexo, ela não é trans, ela tem ovário e útero e tudo mais, só que o corpo dela produz mais testosterona do que o comum. Mas também pode ser o caso de uma pessoa que foi identificada como mulher e socializada como mulher a vida toda, mas, na verdade, tem testículos que vão começar a produzir testosterona na puberdade. Nesse caso, você tem escolhas de continuar, de não... Aí é uma questão de uma pessoa que vai conseguir identificar a sua intersexualidade tardiamente. Mas só, você falou de reverter a coisa, eu recentemente fiz a última cirurgia que eu pretendo fazer nessa região, que eu ainda preciso tirar as tetas, mas a última cirurgia que eu pretendo fazer nessa região eu fiz em março agora, que foi que o meu rolê foi o contrário que o seu, né? Eles construíram um pênis, no meu eles cortaram o que eu tinha e fizeram uma vagina. Tentaram, pelo menos. Então, eu fiz em março uma cirurgia para fechar o canal que foi construído. Então, agora eu estou como eu nasci, sem nada. Pretendo continuar assim, até inventarem, sei lá, uma cirurgia de reversão de clitóris arrancado. Aí talvez eu queira um. E só para finalizar a questão jurídica, para mim, às vezes, me incomoda muito essa questão da vida privada, né? O direito humano à vida privada é também um direito humano. E o que eu vejo é que vocês aqui, vocês se despiram
para falar sobre a questão intersexo, vocês entraram em searas muito íntimas. E que talvez não seja do desejo de vocês exporem todos os detalhes minuciosos para explicar, olha o que eu sofri e por conta disso eu tenho direito. O direito à vida privada, ele garante justamente isso. Olha, eu não quero falar sobre isso, eu não quero ser fotografado, eu não quero ser exposto no Google Imagens, eu quero ser quem eu sou e ter o direito por ser quem eu sou, simples assim. Então, me chamou a atenção, e essa fala é recorrente, não é só de vocês. Eu entendo que vocês querem expor e com as minúcias, até porque você está aí, né, em vias de entrar na faculdade de medicina, e se Deus quiser você vai entrar, porque a gente precisa de pessoas sensíveis à causa, mas nunca esqueçam que vocês também têm o direito à vida privada, que é um direito humano. Vocês não precisam aí se devassar para garantir um direito que já existe. Fica só esse meu recado para vocês. Eu queria encerrar, gente, porque passou bastante, pegando esse gancho, a gente tem que entregar a sala, pegando esse gancho, assim, agradecer mesmo, viu, mana, também, Carlos, pela generosidade nas falas. Eu acho que esse se desnudar para falar sobre a própria experiência é de uma generosidade extrema, assim, que às vezes as pessoas, a gente, não sabemos aproveitar quando essa generosidade é dada. Fica também essa mensagem assim de nunca esperar de uma pessoa que tem um recorte diferente do nosso que ela saiba e que ela queira explicar tudo, mas ao mesmo tempo que o diálogo se dê também nesse afeto, nessa humanização constante. Foi muito generoso mesmo, foi muito importante tudo que foi falado aqui, ainda que não seja obrigação de ninguém. Então é isso, obrigado a todo mundo, obrigado quem veio, e vamos jogar esse podcast no mundo aí, que acho que ele vai ser bem importante. Valeu.